Queridos amigos e queridas amigas, é um momento de muita emoção para mim e acredito que para todos vocês aqui presentes. Eu vejo aqui uma parte da minha vida, as músicas da minha juventude e da minha idade adulta. Estão aqui com todos esses cantores, com o Chico, com todos eles. Eu vejo aqui também os livros que eu li, mas sobretudo eu vejo aqui o processo que me trouxe aqui. Porque nós somos, vários daqui presentes, e os demais também, de uma soma de gerações que veio sonhando o Brasil. Alguns, como o nosso querido Oscar Niemeyer, sonhando de décadas mais antigas, dos anos 40, dos 50. Eu comecei a sonhar nos anos 60. E esse sonho era um sonho em que o Brasil podia e tinha de mudar. Não podia ser esse país de extrema desigualdade, esse país sem democracia, esse país subalterno. Tinha de ser um país diferente. E aí nós sonhamos revoluções e lutamos por elas. E aprendemos a perder. Quem perde, adquire uma grande capacidade de resistir. Eu quero dizer para vocês que eu me formei na vida política perdendo. Mas perdendo e ao mesmo tempo ganhando. Porque ganhar a capacidade de lutar e de resistir é algo que uma geração não pode abrir mão. Eu tenho muito orgulho das minhas derrotas, porque foram boas derrotas, foram derrotas de uma luta correta. E isso nos transformou em todas essas lutas. A minha, que começa contra a ditadura e me leva à prisão, a do presidente Lula, que começa na luta sindical e também o leva à prisão, e de tantos outros aqui presentes, intelectuais, que resistiram com a sua música. Eu me lembro perfeitamente, viu, Chico, um dia no Tiradentes, eu escutei Apesar de Você. E aí, era de manhã cedo, no presídio Tiradentes. Tocava no rádio Apesar de Você. A gente não entendeu direito quem era você. Nós não entendemos bem. Levamos alguns dias, algumas semanas, para perceber quem era esse você que a gente ia comemorar um belo dia essa vitória contra ele. Mas voltando aqui ao que eu queria dizer,
apesar de você amanhã há de ser outro dia. Mas essa capacidade de resistir moldou também cada um de nós e nos preparou para quando a gente pudesse ganhar, para quando a gente tivesse a primeira vitória, porque a vitória é algo muito difícil. Quando chegou a hora da vitória, e nós chegamos ao governo com o presidente Lula em 2003, a gente não podia mais achar que era assim o assado, a gente ia ter de fazer. E mais do que fazer, a gente ia ter de usar todas as forças que ao longo da vida a gente tinha forjado e resistir às pressões, resistir às críticas e aguentar, porque o processo levava a grandes sofrimentos pessoais e também ao fato de que o desafio, em alguns momentos, parecia descomunal. Eu acredito, e aqui tem pessoas que compartilharam esse processo comigo, está aqui meu querido Marcos Tomás Bastos, e nós fomos, como disse o Leonardo Boff, nós fizemos aquela revolução na legalidade que a gente sonhou em outros sonhos, em outras épocas, mas nós fizemos e iniciamos um processo que desencadeou, eu acredito, uma das maiores transformações do Brasil. Sem a história de cada um de vocês aqui presentes, sem sombra de dúvida, isso não seria possível. Vocês viveram aqui, nesse Teatro Casagrande, vários momentos importantes na história do Brasil, a luta pela democracia, depois todo o processo de anistia, das eleições diretas, por último, todas as lutas para construir um governo que caminhasse, fizesse com que o Brasil caminhasse para uma outra trajetória. E hoje nós nos encontramos aqui, a partir de um dado da realidade, que é o fato que nós governamos por 8 anos esse país e mudamos a trajetória dele. Não é só que nós fizemos algumas mudanças pontuais. O que nós fizemos foi uma mudança na trajetória e no caminho do Brasil. Primeiro, nós acabamos com alguns tabus que tentaram impedir a esse país. O principal tabu é que era impossível que esse país crescesse e distribuísse renda. Hoje, isso parece tão óbvio, mas nunca foi óbvio. Pelo contrário, isso foi uma das maiores retrancas que havia na trajetória do crescimento social desse país. Era um tabu implantado e que impedia que esse país incorporasse 190 milhões de brasileiros. Por trás dele está uma visão mercantil do Brasil. Uma visão que olhava para os brasileiros e dizia o seguinte: pouco importa que uma parte seja excluída, desde que a parte incorporada possa crescer e desfrutar e assegure o crescimento. Por trás disso, tem uma visão que nega historicamente a importância
da população de um país na construção da sua própria nacionalidade. Esse é um processo que nós rompemos com ele. Essa ruptura é recente, tem exatos 8 anos de processo, mas é ela que explica por que o Brasil mudou e por que nós somos respeitáveis. É porque nós não achamos que o crescimento social é uma alegoria de mão, nem um anexo, nem uma variante menor de qualquer processo de governo. Sem ela, um governo não se justifica, não pode se justificar. E é isso que nos distingue radicalmente dos nossos adversários. Muito bem! Ninguém consegue, governo nenhum consegue, tirar 28 milhões da pobreza e elevar, porque já é 28 milhões, viu, meu querido Boff? Ah, eu também às vezes me perco a mudança dos dados, porque muda toda vez que muda o ano, muda o dado. Porque a gente, mesmo com a crise, incorporou mais gente. Tirou da miséria e incorporou 36 milhões às classes médias. Ninguém consegue isso se não perseguir isso sistematicamente. Se não fizer uma gestão olhando para isso. E aí eu vou contar para vocês como é que isso começa. Lembrem que teve um momento que nós recebemos o país com inflação elevada, de joelhos diante do Fundo Monetário Internacional, que chegava e dizia: ah, agora vocês podem botar um dinheirinho em saneamento. Isso em 2004. Um momento muito difícil, em que nós não tínhamos dinheiro praticamente para nada, porque tínhamos recebido também misteriosamente o país, depois de venda de 100 bilhões de reais do patrimônio, a dívida tinha dobrado. Um milagre da gestão financeira dos tucanos. Vende 100 bilhões e aumenta a dívida. A gente vivia no sufoco, mas foi no sufoco que nós começamos o Bolsa Família. Foi quando a gente tinha de cortar tudo que nós começamos o Bolsa Família. O Bolsa Família não começou depois, começou no início do governo do presidente Lula, e não quando a gente já estava mais confortável. Perseguir esse processo, eu acho que é a maior vitória do nunca dantes na história desse país. É a maior vitória nossa. E nós fizemos isso também conscientes de que o Brasil podia crescer sim, sem que houvesse inflação, que era outro tabu do país. E nós começamos a deliberadamente, voltamos a fazer política industrial nesse país, a planejar e a fazer que as empresas estatais desse país se fortalecessem e que investissem para gerar emprego. Nós voltamos a considerar que o Estado era um instrumento que tinha de estar a serviço do crescimento econômico e do crescimento social do país. Não tinha de substituir empresa privada, mas tinha de ocupar seu espaço e tinha de modificar a forma pela qual a relação Estado e mercado se configuravam no Brasil.
E isso significou também uma afirmação da soberania brasileira. Significou porque nós voltamos a perceber que o nosso país não podia ficar à margem dos processos internacionais, mas não podia deixar-se subordinar pelas teorias de mercado que propunham para o Brasil aquilo que eles nunca adotaram. E aí valorizamos, porque quando a gente fala em qualidade, é muito importante que a gente perceba, não existe forma de dar qualidade a nenhum processo se você não valorizar as pessoas que estão no processo. Quantidade, você pode resolver sem pessoas, mas para produzir qualidade, você precisa de considerar cada pessoa, cada homem, cada mulher que participam do processo. Por isso que ao retomar a qualidade das empresas estatais, nós tivemos de valorizar seus funcionários, como fizemos com a Petrobras, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com o Sistema Eletrobras. Como fizemos ao resgatar as universidades do sucateamento,